Por que a Terra não é plana? Eu me chamo Pedro, sou professor, astrólogo e escritor, e hoje eu vou te dar algumas provas intuitivas, simples e milenares de que a Terra não é e nunca poderia ser plana. A maior parte das coisas que eu falar aqui, eu vou estar tratando sobre o ponto de vista simbólico e astronômico, pois é minha área de especialidade. No entanto, há um ponto muito importante para ressaltar nessa discussão que ninguém fala, nem a oposição e muito menos os terraplanistas. Ironicamente, eu acho que é uma coisa que vai agradar muito mais os terraplanistas, ou pelo menos colocar uma pulga na orelha deles. A Terra plana, ela é um objeto de investigação por vários jornalistas investigativos, é, que mais ou menos conseguem apontar em convergência que a Terra plana parece ser algo planejado, impulsionado de forma arquitetada por agências de inteligências, né, por partes, braços da elite para descredibilizar outras teorias da conspiração. Não estou dizendo aqui que as teorias da conspiração sejam verdade. Eu acho que a maioria delas é uma forma de você ah, propor uma resolução simples para as coisas complexas e você não entende que as coisas têm uma certa forma caótica. Nem tudo é arquitetado e, meu Deus, né, tem uma elite que controla tudo. Não, não é assim. A gente tem que aceitar que há uma força que se chama entropia no nosso cosmos, né? Uma tendência ao caos que converge para as coisas se destruírem. Mas isso é papo para outra aula, outro vídeo. De qualquer forma, a Terra plana em específico, ela levanta muitos questionamentos porque a forma como ela ascendeu, para quem entende de engenharia de tráfego, para quem entende do cenário digital, tá? Engenheiros de software podem inclusive comentar que eu tenho contato com vários deles, o que veio se falando sobre a Terra plana, né? Esse assunto que vem crescendo cada vez mais nos últimos 20, 30 anos, é, acontece de uma forma não tão espontânea e bem estranha, tá? Então a gente tem várias fontes que eu posso deixar inclusive nos comentários, caso vocês quiserem, é claro, sobre jornalistas investigativos que vão para essa tese, ou seja, a Terra plana visa ser outsider, visa ir contra as elites, porque afinal elas estão nos escondendo que a Terra é plana na verdade, né? No entanto, olha só que interessante, diferente de todas as outras teorias da conspiração, a gente tem provas cabais, investigações sendo feitas por vários jornalistas independentes um do outro sobre um certo aspecto fraudulento nesse sentido dessa teoria dessa comunidade, certo? Bom, hoje em dia as teorias da conspiração crescem cada vez mais, tá? Então, com a internet, vídeos curtos e o jornalista perdendo seu papel, em partes por culpa dele, né, o escritor também, você preenche essa lacuna com pessoas que produzem, que falam, que se metem a falar e para isso, né, elas já são respeitadas. Para as outras pessoas, elas já vão levar em conta aquilo que a pessoa está falando, porque, bom, ela está com um vídeo editadinho, está com um vídeo bonito, logo ela está falando algo verídico. Então as teorias da conspiração hoje explodiram. E é uma coisa que eu já previ, né? Você, nessa tendência astrológica nova que a gente tem, você basicamente expande esse conceito que a gente já tinha de psyops, propaganda, guerra híbrida e teoria da conspiração e eleva a um nível 1000, né? Eu já previ que isso ia acontecer, sobretudo a partir de 2024, né? Então já há alguns anos que eu aviso isso. Hoje em dia isso se alastrou para o esporte, se alastrou para a política, né? Não só para a questão científica mesmo, né? Eu gosto de debater, eu gosto muito de conversar, em algumas ocasiões até gosto de pensar, de viajar na maionese sobre uma teoria da conspiração. Agora, a Terra plana não tem como. A Terra plana não tem como, a Terra plana é uma besteira. Então, o que o ciência de verdade, o que o inteligentista, o que o super Xandão falam, sim, eu conheço todas as teses de vocês. Eu já estudei o modelo de vocês. Eu já realmente sentei e ouvi o que vocês têm a falar. Eu conheço Herbert Dingle, conheço as críticas à relatividade de Einstein que vocês fazem, né? Algumas até eu considero
interessantes, porque de fato o Einstein ele tem alguns problemas, né? Na questão sobre a obra dele não ser tão autoral, né? Conheço também as críticas sobre Newton, eu conheço o modelo. Então, a primeira coisa que os terraplanistas falam, nos ouçam, vocês têm que conhecer o nosso modelo, porque são apenas disputa de dois modelos, né? Bom, eu estou disposto a conversar e mostrar para você que o seu modelo é um absurdo sem fundamento de todos os pontos de vista, inclusive do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cosmológico que você tanto fala. Porque, olha só, vamos lá. A primeira grande burrice que os terraplanistas cometem, né? Eles pensam que por a Terra ser esférica, você de alguma forma perde a visão cosmológica dela, né? Então, por ela ser um globo molhado giratório, como eles falam, diferente da Terra plana, você não tem a possibilidade de uma inteligência criadora, você não tem uma possibilidade de uma geometria sagrada, né? Aquelas questões que eles vão mais a fundo num sentido mais religioso. E daí eu pergunto, por quê? A gente tem que se perguntar, isso é muito importante, né? Por que exatamente? Os terraplanistas não se perguntam isso. Eles só saem replicando isso. Esse modelo aqui, o modelo esférico, ele é o modelo cosmológico, ele é o modelo da Terra desde sempre. Se a gente for estudar as antigas tradições de fato, e não povos isolados da África, né, que também tem uma explicação para o que eles acreditavam, né? Se a gente for pegar, de fato, né, ciência antiga, as artes tradicionais antigas, os povos antigos e a sabedoria antiga, inclusive, seja pelo ponto gnóstico, né, como você quiser ir, esse daqui é o modelo, tá? Esse aqui é o modelo. Então, você falar com argumentos bíblicos sobre o domo, sobre os 7 dias de criação, né, sobre a fixação das estrelas e dos planetas e os luminares ali dessa forma diferente, tentando se basear numa cosmologia hebraica, você é burro, porque você não entende de cosmologia hebraica. Você passou quantos anos estudando cosmologia hebraica? Você tem ascendência judaica para falar sobre cosmologia hebraica? Bom, eu não tenho. Eu admito que eu não tenho essa capacidade. Então, eu recorro a pessoas que eu sei que têm. E vocês podem pesquisar várias. O próprio CJB Books, ele fala sobre essa questão extremamente complicada da Terra plana enquanto psyops, mas não só, enquanto uma grande besteira e misconception do próprio aparato de pensamento hebreu. Olha só, o que a gente tinha em Gênesis é algo extremamente simbólico e que parece simples, né? Você pode ler ali e entender. Lutero deu essa democratização aí, todo mundo acha que ler significa entender, né? Não, não, não é isso. Tá? Você pode ler e não entender bolhufas, que é o que acontece com o brasileiro por conta do seu analfabetismo funcional, né? Então, assim, a gente tem camadas de interpretação, formas hierárquicas de passar aquele conhecimento, sobretudo oral, para você conseguir interpretar e reutilizar bem aquele texto no seu intelecto, porque a oralidade, se você não sabe, para o povo hebreu era muito mais importante. E esse daqui era o modelo, tá? Esse era o modelo. Vai estudar sobre Kabbalah. Veja que havia vários astrólogos e astrônomos judeus, né? E que explicavam e fizeram longos tratados sobre simbolismo, sobre astrologia e relação de tudo isso desse modelo aqui com a sua religião. Então é muito complicado a gente ficar falando isso. Essa base de você só colocar a Bíblia, então, já cai por terra. Mas eu sei que hoje em dia eles estão tentando variar um pouco, falam, não, mas a gente não depende só disso, a gente quer uma discussão científica de fato. Ok, vamos para uma discussão científica, né? Como que é a análise científica, né? Eu gosto realmente de uma análise intuitiva como eles pregam. Eles dizem, a ciência hoje em dia se perdeu num reducionismo. Eu acredito mesmo. Eu acho que você perde a visão do macro quando você vai para esse reducionismo. Agora, a própria Terra plana não é intuitiva. Isso daqui é intuitivo. Isso daqui tem na natureza. Bolha de sabão, gota de água, laranja, elas não vêm planas, elas vêm esféricas. Não só, a gente tem toda uma explicação com princípios extremamente básicos, seja da física moderna ou da física tradicional. Ok, terraplanista, isso daqui não vem de um complô global dos últimos séculos.
Existe há milênios física, ok? Existe há milênios. Na astrologia a gente estuda a física tradicional, ok? Então você tem na esfera todos esses princípios reunidos e organizados de forma harmônica. Então é como se a esfera ela fosse uma solução simples, né, ah, para a coesão dessas forças. Então ela tem a pressão, ela tem a gravidade, ela tem o eixo, ela tem ah, a circunferência, né? Fisicamente, ela é a forma mais econômica, compacta e perfeita, né, de relação com a própria energia, com a própria matéria. De novo, seja no ponto de vista da física tradicional ou do ponto de vista da física moderna. Então, o nosso corpo ele tem a tendência de se manter, ele tem um limite, né? E essa força ela é centrípeta, então ela vai para dentro, ela é coesa, né? Isso é intuitivo. E agora eu te pergunto, terraplanista, a gravidade, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre a exata mesma coisa, só que com uma aplicabilidade para grandes massas, né? Grandes corpos que vão ter órbita. É a mesma coisa. Você falar que a gravidade ela não é intuitiva, pelo amor de Deus, sabe? Eu vou até colocar aqui a minha câmera em tela cheia, peraí. É um absurdo. É um absurdo, não tem como você falar isso. Eu não quero estender muito esse vídeo aqui, mas é só para dar uma noção geral para vocês de pontos nessa discussão que vocês não falam. Então, muitas vezes, o pessoal contra a Terra plana só ri, né? Só faz piada, só debocha. Eu acho importante, o meme tem um papel importante, né? Mas a gente precisa ensinar os nossos, ensinar quem tem aí uma busca sincera pelo conhecimento, que pode inclusive ser terraplanistas que podem se converter, né? Então, assim, a Terra plana se propõe intuitiva. Meus queridos, isso daqui é intuitivo. Isso daqui é intuitivo. O que não é intuitivo é você dizer que a Terra sobe e por isso que as coisas descem, ou botar a densidade. Sabe, você tenta engembrar ali, fazer uns espetáculos que não são intuitivos, que é de fato forçação, né? Enquanto aqui a gente tem um modelo simples, né? Que povos desenvolveram ciências extremamente avançadas há milênios, né? Que você consegue provar experimentos práticos e, sobretudo, pela mecânica celeste. Você analisar o céu, você pensar sobre os eclipses, você pensar sobre a própria esfericidade dos astros e tenta montar um plano, tenta entender isso, né? Você vai chegar à conclusão de que, de uma forma maravilhosa, né, os grandes corpos eles têm esse formato esférico, né? Quando a gente fala de planetas. E isso tem explicações muito mais complexas do que parece e é lindo de ver. Extremamente intuitivo e simples. Você olha para a natureza, tem isso, né? Então, ah, eu vim falar isso porque, como eu falei, normalmente as pessoas não discutem, isso me dá raiva. Só ficou naquela discussão boba, né? Ai, né? Júpiter é esférico, não sei, ele pode ser convexo ou côncavo. Porra, cara, você tá de brincadeira. O Afonso, do Ciência de Verdade, que eu assisti muitos vídeos dele, inclusive gosto de certos pensamentos dele, só que assim, é uma forçação de amizade que é um negócio absurdo, né? Vai para questões assim que você foge completamente do seu senso, né? Botando ali sempre uma ambiguidade quando lhe convém e quando não, bota um aspecto crítico. Não, opa, vamos lá, você não pode ser tão seletivo assim quando você quer chegar na verdade de fato. Quais são as bases para vocês falarem isso, né? Eu não estou perguntando base científica moderna. Eu estou perguntando realmente base tradicional. Vocês têm? Vocês não têm, né? Tô dando oportunidade para virem. Ah, mas alguns povos tinham um formato, mapas. Bom, isso se dá num cenário específico da consciência do povo de que, bom, nós não vemos a curvatura da Terra, embora a gente, né, veja o que chamavam de domo, que nos mostra um horizonte ali, justamente por conta da Terra ser esférica, né? A gente tem o que se chama de horizonte leste-sul, é por isso que a gente tem a experiência do dia e da noite por essa rotação e a visão dos grandes astros, né?
a partir do lugar que você está no mundo ali, né? Quando a gente tinha essa representação de mapas, era para você mostrar o simbolismo do mundo físico enquanto predominantemente um plano em que as 4 direções se alastravam, ok? Então, você não pode cometer anacronismo, sabe? Né? Você não pode cometer anacronismo, ok? Os povos indígenas que representavam o mundo como a cruz solar, né? Crux solis, é, aparentemente de forma mais exterior, pô, aí eles mostraram que só tem 4 direções e faz mais sentido ser plano. Mas se você disseca o simbolismo e vai mais a fundo, você vê que tem uma estrutura de eixo e meridiano ali, né? De eixo e circunferência, que é perfeito e bate em várias tradições. Bom, eu acho essa forma mais segura de você acreditar em uma coisa, né? É por isso que eu acho que a astrologia ela é tão segura e confiável. Você tem um desenvolvimento milenar de todos os povos, das pessoas mais inteligentes da humanidade, e ontem, historicamente, ontem se voltaram para trás contra isso. De forma muito curiosa, porque as elites não pararam com a astrologia. As ciências que vieram, que surgiram por causa da astrologia, não vão deixar de existir, né? Você não vai tirar numerologia, você não vai tirar astronomia, que veio da astrologia, né? Você não vai tirar mitologia? Não, você não pode tirar isso, né? A história dos povos que sempre teve ligado à astrologia, sempre, né? Então, assim, cuidem com o que vocês acreditam. Eu prezo por ser crítico, né? E realmente você se apegar aos detalhes e ser desconfiado. Isso é bom. Só que faça isso com inteligência, senão você vai ser um idiota que, assim, nível Flow Podcast, sabe? Nível Monark. Gosto muito do Monark, muito carismático. Acompanhei ele por muito tempo, mas assim, é só questionar por questionar, entende? É só se opor a se opor. Isso não leva ninguém a nada, tá? Uma dica para os terraplanistas aí, quem quiser discutir, enfim, pode vir. Eu dou aula sobre isso há muito tempo, tá? Um abração, fiquem todos bem e até mais. Considerem se inscrever no canal e assinar o 100 para receber conteúdos muito melhores que esses em privado, certo? Um abração, até mais.